Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é bem especial porque eu vou compartilhar com vocês o que eu achei do livro O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elisabeth Elliot. Então assiste o vídeo até o final para poder conferir tudo. E antes de continuar, aqueles avisos que vocês já sabem, mas é muito importante lembrar, principalmente no comecinho do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, é algo bem rapidinho, não custa nada, em um clique você deixa o like. E quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades, dia a dia, tudo em tempo real. E acesse o nosso site idsingular.com para conferir todos os nossos projetos. Temos grupo de estudo bíblico, grupo de leitura bíblica chamado Bíblia Todo Dia. A nossa meta é de ler 2 capítulos da Bíblia por dia. Tem sido uma grande bênção, mulheres de todo o Brasil sendo alcançadas e firmes no propósito em ser constante na leitura da Bíblia. Agora temos 2 clubes de leitura. O primeiro se chama Singulete Literário. A nossa meta é de ler um livro cristão por mês. Se você tem interesse em participar, aqui na descrição eu vou deixar todas as informações, link de acesso e também um vídeo aqui em cima para que você possa depois dar uma conferida e por lá eu falo sobre a proposta do clubinho, como é que você pode participar e muito mais. E o segundo clube se chama Singulete Temática. A nossa meta é de durante um ano fazer a leitura e o estudo de um tema específico. E para começar da melhor maneira possível, eu selecionei o tema Feminilidade Bíblica e Feminismo. Então, o nosso objetivo é conhecer o que é que Deus diz sobre nós mulheres em sua palavra. O que significa feminilidade bíblica, né? Como ser mulher através da perspectiva, né, da palavra de Deus. E também saber o que é o movimento feminista, movimento esse que tem crescido tanto e principalmente como nós mulheres cristãs devemos nos posicionar com relação a isso. Se esse tema te interessa, minha amiga, então venha ser uma singulete temática. Vou deixar aqui abaixo também todas as informações, vídeo aqui para você dar uma conferida depois e não fica de fora. Temos o guia de estudo bíblico do livro de Ruth, um material assim fantástico, super completo para você que deseja estudar esse livro bíblico em específico. Eu preparei um material contendo comentários exclusivos de cada capítulo, atividades para você praticar, tem também uma introdução super completa com contexto histórico, contexto de época, enfim, um material fantástico para você estudar sozinha ou então para você juntar outras mulheres e fazer um estudo coletivo. Então vamos lá para o assunto principal do vídeo. Eu vou estar falando sobre o conteúdo do livro e também sobre a minha experiência de leitura. O livro Sofrimento Nunca é em Vão, da Elisabeth Elliot, publicado pela editora Fiel, está disponível no Kindle Unlimited, como podem ver, fiz a leitura aqui pelo Kindle e também você pode adquirir o livro físico. Eu vi que o livro físico tem em torno de 132 páginas, então é um livro bem curtinho e uma leitura fluida também. Nesse livro, a autora vai falar sobre momentos de dor e aflição, ou seja, sofrimento. Como esses momentos têm o poder de devastar, destruir a nossa vida ou de ser o caminho para a gratidão e alegria. A autora fala sobre o sofrimento com muita propriedade. Para quem já conhece um pouquinho da história dela, já deve imaginar que ela sim é uma mulher que tem muito respaldo para poder falar sobre. Em resumo, a Elizabeth foi casada 3 vezes. Ela ficou viúva muito cedo, ela perdeu seu primeiro marido de uma forma muito trágica. Ele, um missionário, ele foi para uma determinada aldeia fazer um trabalho evangelístico, porém, chegando lá, os índios que se encontravam, eles não identificaram isso, acharam que era uma grande ameaça e acabou matando. E detalhe que a Elizabeth foi casada muito cedo, então pensa no baque, né? Vivenciar o luto dessa maneira tão
nova. Tempos depois, ela se casa novamente e acaba também perdendo seu segundo marido. Eu não sei exatamente o motivo pelo qual ele faleceu, não sei se foi por conta de alguma doença, enfim, mas ela acaba enfrentando mais uma vez o luto. Até que ela se casa pela terceira vez e ela constrói a sua família. É uma mulher também super referência em falar sobre maternidade, sobre feminilidade também. Eu fiz a leitura do livro dela que se chama Deixe-me Ser Mulher. São ensinamentos que ela compartilha com a filha sobre esse tema de feminilidade bíblica, sobre o casamento. Elizabeth é uma mulher de referência para o mundo cristão, para nós mulheres também. Ela tem um testemunho realmente muito forte. Então, ela tem, muita base para poder falar sobre esse conteúdo. Esse é um livro onde a autora compartilha ensinamentos sobre o sofrimento, como lidar com dias desafiadores, mas não naquela ideia de receita ou passo a passo para poder você vencer os dias desafiadores. Não é sobre isso. Ela vai compartilhar algumas reflexões, alguns ensinamentos, falando mais sobre a perspectiva do que sobre ações práticas. Então, como é que podemos olhar para o momento de dor, o momento de aflição, de sofrimento e enxergar a graça de Deus em tudo isso? Ela vai trazer muita referência bíblica para respaldar, tudo aquilo que ela aprendeu, as experiências que ela teve. E então é um livro muito rico. Em alguns capítulos ela vai falar também sobre a relação de sofrimento e amor. Porque assim, gente, na nossa concepção natural, é difícil associar uma coisa boa com uma coisa ruim. Um exemplo, associar o sofrimento com o amor, associar a tristeza com a alegria. A psicologia desse mundo, vamos dizer assim, a gente vê que uma coisa não está linkada com a outra. Mas quando a gente vai analisar a psicologia da Bíblia, o que é que Deus nos ensina, o que Ele realmente mostra pra gente, é que sim, é possível essas duas coisas estarem ligadas. E aí ela traz o exemplo, quando fala sobre sofrimento e amor, da questão de Cristo. Então, o maior ato de amor visto foi o sofrimento de Jesus na cruz. Então, amor e sofrimento sendo ligados. Assim como o próprio Jesus nos instrui, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Parece aparentemente ser muito doido, Como assim ter bom ânimo vivendo aflições? Então, aqui a Elizabeth, ela compartilha alguns ensinamentos assim, que foi um divisor de águas para mim, falando sobre a nossa perspectiva em lidar com os dias ruins e tendo essas palavras de esperança, de bom ânimo, de amor, de paz em nossa vida. Porque definitivamente, se temos Cristo na nossa vida, no nosso coração, não tem como a gente olhar para a situação ruim e difícil e enxergar de uma maneira 100% negativa. Sabemos que existe propósito para todas as coisas, sabemos que é possível ter alegria em meio às dificuldades. A palavra de Deus nos instrui a isso. Então, com Cristo é possível olhar para o dia difícil enxergando na perspectiva diferente. Então, esses são alguns conteúdos que a autora vai abordar no livro. Cada capítulo ele está completamente linkado e isso vai formando, a linha de raciocínio dela. E eu achei assim fantástico demais. Falando sobre o livro em si, uma curiosidade é que Elizabeth não escreveu esse livro. Na verdade, a Elizabeth mandou alguns áudios para a amiga dela falando sobre esse tema. E essa amiga resolveu juntar os assuntos, o que ela falou nesses áudios e transformá-los no livro. Então isso tem um toque bem especial, porque a escrita parece que você está ali com Elizabeth, sei lá, tomando um chazinho e ela conversando e falando sobre tudo isso com você. Sobre a escrita, eu comentei que é um livro curto, fala sobre um tema muito profundo, mas passado de uma maneira mais leve, que não seja algo pesado, sabe? Então, apesar do tema, sofrimento, que, enfim, vai falar sobre luto, perdas, é algo desafiador, mas a escrita dela é tão rica
rica, sabe, em conhecimento, na palavra de Deus, enfim, faz com que a gente compreenda também de uma maneira mais fluida. Agora, sobre a minha experiência de leitura, eu fiz a leitura junto com as meninas do clubinho das Singuletes Literárias, então foi a leitura do mês de março e foi muito, muito especial. Eu amei demais poder conversar sobre esse assunto com outras mulheres, trocar experiências, aprendizados e poder realmente falar sobre alguns detalhes do livro que me chamou a atenção. Eu gostei muito da escrita da autora, eu destaquei várias coisas que fizeram sentido para mim. Eu fico muito assim, sentida, porque eu destaquei no Kindle, né? Eu fiz a leitura pelo Kindle e para isso eu não gosto muito de ler no Kindle, quando tem, né, que destacar alguma coisa, porque apesar de ter essa função aqui no aparelho, mas é bem diferente de você pegar um livro físico e destacar e depois a qualquer momento poder abrir, visualizar, enfim. Mas consegui, né, registrar algumas coisas aqui. Vou ver se eu faço talvez anotações para eu poder lembrar em outros momentos ou até comprar o livro físico mesmo só para eu poder marcar e ter esses registros assim para visualizar em outros momentos. Eu achei que os ensinamentos que ela passa são ricos demais, como eu mencionei, tem um pouquinho de experiência pessoal e também tem bastante base bíblica, então o combo perfeito para mim. Eu gosto muito da forma que a Elizabeth, ela pensa, sabe? Uma mulher muito madura, cabeça literalmente fora da caixinha e como ela tem, sabe, maturidade espiritual para poder falar sobre certas coisas de uma maneira assim que eu nunca vi ninguém mencionar. Eu posso afirmar que esse livro me marcou de uma maneira muito positiva. Eu finalizei a leitura com aquele sentimento, tipo assim, eu quero ser como essa mulher, sabe? Eu quero ter essa garra que essa mulher tem. Eu sei que, óbvio, né, para poder chegar a esse nível de maturidade, é necessário enfrentar as aflições, os momentos de sofrimento. É como a Fabiola Mello fala, né? Gerar um sofrimento dói. Então eu sei que para poder alcançar esse nível de experiência espiritual, maturidade, enfim, a gente enfrenta, né, muitas coisas. Mas o que eu admiro muito na Elizabeth é essa visão, é olhar para o dia difícil e enxergá-lo, não ele sendo maior que o nosso Deus, sabe? Olhar para o problema e que isso venha nos dominar. Não, que venhamos verdadeiramente conhecer quem Deus é, para que possamos de fato olhar para os dias desafiadores, mas que isso não venha nos abalar. E detalhe, quando eu falo aqui sobre nos abalar, não é que a gente não venha sentir, somos humanos, vamos sentir, então vamos chorar, vamos ter momentos de tristeza, mas o que eu falo é que isso não venha nos dominar. Finalizei o livro também pensando nas coisas que verdadeiramente importam, o porquê passamos por aflições. Tem um autor que fala um pouquinho sobre isso, o Rick Warren, o mesmo autor do livro Uma Vida com Propósitos, que é um devocional assim incrível, super recomendo, tem resenha aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para você conferir depois. E ele fala algo sobre sofrimento que assim é fantástico. Ele diz que Deus ele permite que passamos por esses momentos desafiadores, porque senão a gente ia se sentir super bem confortável aqui nessa terra. E Deus ele quer nos impulsionar a não estarmos satisfeitos com essa terra, incomodados, sentindo que a gente não pertence aqui, porque tem uma morada eterna preparada para nós. Então essa também é uma forma de enxergarmos o sofrimento de uma perspectiva diferente, entendendo que tem um propósito e que tudo isso está acontecendo não é para nossa vida terrena, mas é nos preparando para a morada eterna com o nosso Pai. Então é isso, pessoal, eu super recomendo essa leitura para todos, porque falar sobre sofrimento tem a ver com a nossa humanidade, tem a ver com os dias que vivenciamos. E eu achei incrível a perspectiva que a autora traz sobre esse assunto, a forma como ela aborda de uma maneira muito rica. Então vale super a pena essa leitura. Além do mais, é um livro mais curtinho, então também você pode dividir, né, os capítulos de uma forma que você consiga ler e aproveitar o máximo do conteúdo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like para poder ajudar a amiga aqui. Comenta aqui abaixo se você já leu, me diz o que você achou, que eu quero muito saber. Compartilhe o vídeo com outras pessoas, porque dica boa é dica compartilhada. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.